O espaço, a gente sempre ouviu falar que é a fronteira final, não é? Mas parece que um novo tipo de armamento totalmente invisível está silenciosamente transformando essa fronteira num potencial campo de batalha. Vamos mergulhar nessa história para entender exatamente o que está acontecendo bem acima das nossas cabeças. E olha, isso não é coisa de filme. É um alerta bem sério da Força Espacial dos Estados Unidos. Eles estão dizendo com todas as letras: o que antes parecia imaginação, agora é a mais pura realidade. Estamos falando das chamadas Armas de Energia Direcionada, ou DEWs, na sigla em inglês. Pense em lasers. Lasers tão potentes que podem simplesmente cegar os satélites que fazem nosso mundo moderno funcionar. A tecnologia é real e pode sim danificar equipamentos e sinais lá de cima. A coisa é tão séria que um diretor de inteligência da Força Espacial usou uma expressão bem gráfica. Ele disse que um adversário poderia estar literalmente cozinhando o satélite, ou seja, fritando os sensores e nos deixando completamente no escuro, sem informações vitais. Mas essa ideia de armas no espaço, ela não é de agora, não. Na verdade, ela nasceu de uma aposta arriscadíssima lá nos tempos da Guerra Fria. Vamos voltar para 1983. Foi quando o então presidente americano Ronald Reagan lançou a Iniciativa Estratégica de Defesa, um nome bem formal, mas que logo ganhou um apelido muito mais famoso do público: Guerra nas Estrelas. E olha, o apelido fazia todo o sentido. A visão era algo grandioso, quase inacreditável para a época: criar um escudo espacial sobre os Estados Unidos. A ideia era usar uma rede complexa de radares em terra e armas no espaço, incluindo essa tal de energia direcionada para destruir mísseis soviéticos antes que chegassem. O custo? Uma fortuna, mais de 100 bilhões de dólares. Era um plano para virar o jogo da guerra nuclear de cabeça para baixo. E para entender o tamanho da revolução que esse plano significava, a gente precisa lembrar da lógica assustadora que, de certa forma, manteve a paz durante a Guerra Fria. Era chamada destruição mútua assegurada. E aqui está o pulo do gato. Se uma nação tivesse esse escudo, ela poderia, em teoria, lançar um ataque primeiro e sobreviver ao contra-ataque. A capacidade do inimigo de revidar seria neutralizada. E com isso, todo aquele princípio de dissuasão simplesmente iria por água abaixo. O equilíbrio acabava ali. Essa linha do tempo mostra bem como as coisas escalaram rápido. Em 1967, o mundo assinou um tratado para manter o espaço um lugar de paz. Mas, apenas 20 anos depois, já estávamos no meio de uma corrida armamentista no cosmos, com os dois lados desenvolvendo seus próprios protótipos de armas espaciais. E pensar que existia um acordo internacional criado justamente para evitar que esse tipo de cenário acontecesse. Esse acordo é o Tratado do Espaço Sideral de 1967. Ele é basicamente a Constituição do Espaço. Foi negociado bem no auge da Guerra Fria, com um objetivo muito claro: garantir que o espaço fosse usado de forma pacífica por toda a humanidade. As intenções do tratado eram as melhores possíveis. Ele dizia que o espaço é província de toda a humanidade, que a exploração devia beneficiar todo mundo e que nenhum país podia se declarar dono de um planeta ou da Lua. E o ponto mais importante: proibia colocar armas de destruição em massa em órbita. O problema é que a linguagem desse tratado, escrita há mais de meio século, tem uma ambiguidade bem crítica, que está gerando muita consequência hoje. E aí vem a grande pergunta: será que esse tratado proíbe qualquer tipo de arma no espaço? A resposta curta é não. E aqui está a tal brecha. O texto é bem específico, ele proíbe armas de destruição em massa. Mas, e as armas convencionais? Sobre elas, o tratado não fala nada. É exatamente nessa zona cinzenta da lei que as nações estão, digamos, navegando agora. E adivinha só que tipo de arma se encaixa perfeitamente nessa categoria de convencional? Exato, as armas de energia direcionada, como os lasers. Como elas não são consideradas armas de destruição em massa, o desenvolvimento e até o uso delas no espaço não são tecnicamente proibidos pelo tratado. Então, o que a gente está vendo é que aquele sonho de guerra nas estrelas nunca morreu de verdade. Ele só evoluiu, se adaptou para caber direitinho nessas brechas da lei internacional, uma forma bem mais sutil e tática de fazer a mesma coisa. E isso nos traz de volta para os dias de hoje e para as escolhas bem difíceis que as potências espaciais precisam fazer. Existe um dilema estratégico bem claro.
Armas baseadas em terra são mais potentes e bem mais fáceis de consertar e atualizar. Por outro lado, as armas baseadas no espaço ficam muito, mas muito mais perto do alvo. É uma escolha complicada. E tem um outro dilema que é como proteger os próprios satélites. Dá para colocar mais blindagem física, claro, para proteger os sensores, mas isso deixa o satélite mais pesado, mais complexo e muito mais caro de lançar. É uma eterna balança entre proteção e custo. No fim das contas, a gente fica com essa questão, né? A tecnologia está avançando numa velocidade impressionante, muito mais rápido que a diplomacia. Será que essas regras, escritas há mais de 60 anos, ainda dão conta do recado? São o suficientes para impedir que a fronteira final se torne o próximo grande campo de batalha? A resposta, por enquanto, fica no ar.